Você já parou para pensar que pode estar achando que vai para o céu, mas não vai? Essa é uma pergunta dura, desconfortável e talvez até assustadora. Mas Jesus mesmo disse que naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, e ele responderá, eu nunca vos conheci. A verdade que poucos têm coragem de dizer é esta, nem todo cristão entrará no céu. Nem todo aquele que levanta as mãos na igreja, que canta louvores ou que posta versículos nas redes sociais será recebido nas moradas eternas. O céu não é um lugar para quem apenas fala de Deus, mas para quem vive a vontade de Deus. Hoje você vai conhecer os 7 tipos de cristãos que não entrarão no céu. E o primeiro tipo é o cristão morno. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 15 e 16: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras são duras, mas ditas pelo próprio Jesus. O cristão morno é aquele que já conheceu o fogo, mas se acomodou. Ele sabe orar, mas não ora mais com fervor. Ele já sentiu a presença de Deus, mas agora vive de lembranças. Ele até vai à igreja, mas não é mais movido por paixão, apenas por costume. O morno é o que vive de aparências espirituais. Fala de fé, mas vive em dúvida. Canta sobre entrega, mas o coração está dividido entre Deus e o mundo. Ele acha que está bem, porque não faz nada de errado. Mas o problema é exatamente esse. Ele também não faz nada de certo. Deus não suporta o morno, porque o morno não se posiciona. Ele está sempre em cima do muro. E o muro pertence ao inimigo. O cristão morno quer o céu, mas não quer deixar o pecado. Quer a bênção, mas não quer o compromisso. Quer o consolo do Espírito Santo, mas também quer os prazeres do mundo. E é aqui que muitos estão sendo enganados. Acham que por estarem em paz, estão bem com Deus. Mas a paz que vem da acomodação não é a paz de Cristo, é a anestesia espiritual do inimigo, para que você durma antes da queda. Quantas vezes Deus já te chamou de volta para o altar e você respondeu, depois, Senhor? Quantas vezes você sentiu o Espírito te alertando para mudar, mas escolheu continuar igual? Deus está dizendo, acorda, o tempo acabou, eu estou voltando, e só os que estiverem ardendo no fogo da fé entrarão comigo. O morno é como a lâmpada que ainda tem forma, mas perdeu o óleo. E sem óleo, não há luz. Sem luz, não há vigilância. E sem vigilância, não há salvação. Você pode ter dons, pode ter ministério, pode até ter reconhecimento, mas se perdeu o primeiro amor, está em perigo. O céu não é para os mornos. O céu é para os apaixonados, para os que choram na presença de Deus, para os que preferem perder tudo, mas não perder a comunhão com o Pai. Hoje Deus está te chamando para reacender o fogo. Não viva mais na zona neutra da fé. Ou você é quente e pertence a Cristo, ou será rejeitado como morno. Não há meio termo para o Espírito Santo. Ou ele habita em plenitude, ou ele se retira. Deus está levantando uma geração que não será morna, mas incendiada pelo poder do céu. Uma geração que prefere o altar à fama, a santidade ao aplauso e a eternidade ao prazer momentâneo. Se essa mensagem está te confrontando, é sinal de que Deus ainda te quer. Ele está batendo na porta do seu coração e dizendo, volta, filho, volta, filha, antes que seja tarde. Você já conheceu alguém que parece santo na igreja, mas vive como se Deus não existisse quando ninguém está vendo? Talvez essa pessoa seja você. E não, isso não é um ataque, é um alerta, porque o segundo tipo de cristão que não entrará no céu é o cristão hipócrita. Jesus foi mais duro com os hipócritas do que com qualquer outro grupo.
Ele não chamou os ladrões de raça de víboras, não usou palavras cortantes contra os pecadores arrependidos, mas foi impiedoso com os que fingiam ter uma fé que não tinham. Em Mateus 23, 27, ele disse: Ai de vós, escribas de fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. A hipocrisia é o disfarce mais letal da alma. Ela é o veneno que mata aos poucos, porque faz você acreditar que está bem com Deus, quando na verdade está distante dele. O hipócrita ora em público, mas não conversa com Deus em secreto. Canta alto, mas o coração está mudo. Julga os pecados dos outros, mas esconde os seus debaixo de uma falsa aparência de santidade. E o pior é que muitos vivem assim há anos. Entram e saem das igrejas como se estivessem cumprindo um ritual, mas sem arrependimento genuíno. Têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus que transforma. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele olha o coração e quando vê um coração dividido, endurecido, cheio de máscaras, o Espírito Santo se entristece e se afasta. Quantas vezes você já tentou parecer espiritual apenas para agradar alguém? Quantas vezes você já sorriu em público enquanto sabia que por dentro estava longe da presença de Deus? A hipocrisia é a ponte que leva o homem da fé ao abismo, lentamente, sem barulho, até que já seja tarde demais para voltar. E o terceiro tipo de cristão é o que ama o mundo. A Bíblia é clara em Tiago 4,4. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui está o engano. Muitos pensam que podem equilibrar os dois reinos. Querem viver com um pé no altar e outro na festa. Querem a bênção de Deus e os prazeres da carne. Querem o céu, mas não querem abrir mão da terra. Esses são os cristãos que dizem, não tem nada a ver, mas tem. Tem a ver com a pureza do coração, com a santidade da mente, com o tipo de vida que você tem escondida, aquela que só Deus vê. O cristão que ama o mundo se torna lentamente cego. Ele começa a justificar o pecado, a normalizar o erro, a zombar dos que ainda buscam santidade. E quando percebe, o coração dele já não queima mais. A voz de Deus já não fala mais. E a presença do Espírito se foi. O inimigo não precisa destruir alguém de uma vez. Ele apenas precisa te distrair, te fazer amar o conforto, a fama, o prazer, o dinheiro, o status, até que o altar vire apenas uma lembrança distante. E é por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou se perderá tentando agradar a ambos. Hoje, Deus está dizendo, eu te chamei para ser separado, não para se misturar. Eu te escolhi para ser luz, não para brilhar com as trevas. O amor ao mundo é o oposto do amor a Deus. Quem ama o mundo perde o céu. Quem ama o céu renuncia ao mundo, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe. Talvez Deus esteja te chamando hoje para quebrar laços, mudar amizades, desligar o que te prende, renunciar o que te afasta. E sim, vai doer, mas toda renúncia que é feita por amor ao Senhor traz uma recompensa eterna. Você quer saber o tipo de cristão que realmente herda o reino dos céus? É aquele que decidiu viver o Evangelho, mesmo quando ninguém está olhando. Aquele que prefere a verdade dura à mentira confortável. Aquele que escolhe o altar, mesmo que o preço seja alto. O hipócrita e o amante do mundo ainda podem se arrepender. E Deus está chamando. Mas se não houver arrependimento, não haverá entrada. O céu é para os que se purificam, para os que lavam suas vestes do sangue do Cordeiro, não para os que fingem estar limpos enquanto abraçam a lama do pecado. Você já viu alguém que sabe o que é certo, mas insiste em fazer o errado? Que conhece a palavra, mas escolhe ignorá-la quando ela confronta seus desejos? Esse é o quarto tipo de cristão que não entrará no céu. O cristão rebelde. A rebeldia espiritual é sutil. Ela começa pequena, com frases como eu não concordo com isso. Deus conhece meu coração. Não preciso de pastor, não preciso de igreja. Eu e Deus nos entendemos. Mas a verdade é que esse tipo de pensamento é uma armadilha antiga. Foi exatamente por isso que Lúcifer caiu.
porque não quis mais se submeter à autoridade divina. Ele queria ser o próprio Deus. E cada vez que um cristão decide caminhar pela própria vontade, ele revive a mesma rebelião que começou no céu. Em 1 Samuel 15, 23, está escrito: a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Ou seja, aos olhos de Deus, ser rebelde é se alinhar com o mesmo espírito que se levantou contra ele. O cristão rebelde não suporta a correção. Ele se ofende quando é exortado. Ele foge de pastores, foge de líderes, foge da palavra, mas diz que ama a Deus. Mas quem ama, obedece, e quem obedece, se submete. Jesus, o Filho de Deus, sendo perfeito, se submeteu. Ele se submeteu à vontade do Pai até a cruz. Ele não questionou, não debateu, não se justificou, ele obedeceu. Então, como nós, imperfeitos, ousamos achar que podemos viver sem submissão? Deus não opera em corações rebeldes, porque a rebeldia fecha portas, corta bênçãos e quebra alianças. E pior, abre espaço para o inimigo agir, porque onde não há autoridade, há confusão. E aqui entramos no quinto tipo de cristão que não entrará no céu: o cristão sem frutos. Esse talvez seja o mais comum e o mais perigoso, porque ele parece estar bem. Ele não é rebelde, não é hipócrita, não é escandaloso, mas também não gera nada. Jesus foi claro em João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A árvore pode parecer viva, mas se não dá fruto, é apenas aparência. E quantos hoje vivem assim? Vão à igreja, cantam, escutam, oram, mas não frutificam. Não ganham almas, não ajudam ninguém, não perdoam, não crescem, não mudam. São crentes estacionados, espiritualmente paralisados. E sabe o que é mais sério? A falta de frutos é uma evidência de que o Espírito Santo não tem liberdade dentro da pessoa. Porque onde o Espírito habita, há movimento, há crescimento, há transformação. O cristão sem frutos é como o servo que enterrou o talento. Ele recebeu algo de Deus, talvez dons, oportunidades, tempo, uma palavra, mas preferiu esconder. E quando o Senhor voltar, o que ele vai apresentar? Nada. E o nada é o mesmo que rejeição diante de Deus. Muitos pensam: mas eu não faço mal a ninguém. Mas não fazer o mal não é o mesmo que fazer o bem. Deus não quer apenas que você evite o pecado, Ele quer que você produza justiça, amor, fé e testemunho. Ele quer ver em você um reflexo do Filho. Porque a fé que não gera frutos é morta. E a árvore sem frutos, por mais bonita que pareça, será cortada e lançada fora. E isso não sou eu quem digo, é o próprio Jesus. Quantas vezes Deus já te deu chances, dons, tempo, pessoas, e você desperdiçou tudo? Quantas vezes o Espírito Santo te pediu algo simples, falar de Jesus para alguém, perdoar, se posicionar, e você ficou em silêncio? Não há desculpa diante do trono, porque todo crente recebeu algo e Deus vai pedir de volta o que foi entregue. Mas ainda tem tempo. Hoje pode ser o dia da virada, o dia de dizer: Senhor, eu não quero ser um ramo seco, eu quero dar frutos dignos do teu nome. E Deus está pronto para podar o que é velho, curar o que é ferido e fazer brotar vida nova em você. Mas é preciso se render. É preciso voltar para o altar com o coração em pedaços e dizer: não quero mais ser um cristão de aparência, eu quero ser real, frutífero, obediente e cheio do teu Espírito. O rebelde e o infrutífero ainda tem tempo, mas o tempo está acabando. O Espírito Santo está chamando os verdadeiros adoradores, os que o seguem com sinceridade e produzem frutos de arrependimento. Esses herdarão o reino. Você já sentiu o coração esfriar na fé? Já percebeu que, com o tempo, aquela chama do primeiro amor foi se apagando e o que sobrou foi apenas rotina?
Se sim, você precisa ouvir isso. Porque o sexto tipo de cristão que não entrará no céu é o cristão frio. Jesus foi claro em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras duras, mas verdadeiras. Deus não suporta a indiferença espiritual. O morno é o que se acostumou com a presença de Deus, mas não a valoriza mais. Ele até fala de Jesus, mas não fala mais com Jesus. Ele até canta, mas sem quebrantamento. Vai à igreja, mas não sente mais nada. Ele se tornou um espectador do evangelho. E sabe o que é pior? O morno acha que está tudo bem. Ele vive de aparências espirituais, convencido de que seu costume é comunhão. Mas a frieza é traiçoeira. Ela começa com pequenas distrações, com o amor esfriando aos poucos, até o ponto em que o Espírito Santo já se retirou e a pessoa nem percebeu. A frieza espiritual é o cemitério dos chamados. É onde dons morrem, ministérios se perdem e corações se afastam do fogo da presença. E ela é alimentada por 3 venenos: a acomodação, distração e falta de intimidade. O inimigo não precisa tirar a sua fé. Basta te deixar morno. Basta te fazer acreditar que está tudo bem mesmo sem orar, sem ler, sem buscar, sem se quebrantar. E esse é o estágio mais perigoso de todos, porque o morno ainda acha que está salvo. O Espírito de Deus está chamando de volta aqueles que esfriaram. Aqueles que um dia ardiam em oração, mas hoje não têm mais forças para dobrar os joelhos. Aqueles que já eram cheios, mas agora vivem vazios. Deus está dizendo: volta, porque ainda há fogo no altar. Mas o altar precisa ser limpo, reacendido, reconstruído. Não dá para servir um Deus vivo com um coração apagado. E então, chegamos ao último tipo de cristão, talvez o mais silencioso, mas o mais mortal de todos: o cristão incrédulo. Ele crê, mas não acredita. Parece contraditório, mas é real. Esse é aquele que diz: Deus é poderoso, mas duvida que Deus vai agir por ele. Ora, mas sem fé. Espera, mas sem expectativa. Repete promessas, mas com o coração cheio de medo. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não é apenas o pecado que impede o mover de Deus, é a incredulidade. A dúvida é uma brecha espiritual. Ela é o veneno que neutraliza o poder da oração. E muitos cristãos vivem travados, presos em ciclos de estagnação, porque oram sem crer de verdade. A incredulidade é o oposto da confiança. Ela faz você enxergar o tamanho do problema e esquecer o tamanho de Deus. Foi isso que impediu Pedro de continuar andando sobre as águas. Ele começou com fé, mas olhou o vento, olhou o mar e afundou. E é isso que acontece com muitos hoje. Começaram fortes, mas olharam as ondas da vida e perderam o foco. O cristão incrédulo é como Israel no deserto. Viu milagres, atravessou o mar, comeu maná, mas ainda duvidava. E por isso, uma geração inteira morreu sem ver a terra prometida. A promessa estava pronta, mas a fé estava morta. E é isso que o inferno quer: um povo sem fé. Porque um povo sem fé é um povo sem poder. Um povo que fala, mas não vive. Um povo que canta, mas não crê. Um povo que ora, mas não move o céu. Mas hoje o Espírito Santo está levantando uma geração diferente. Uma geração que crê no impossível, que não se dobra à dúvida e que vive pela fé e não pela vista. Uma geração que prefere parecer louca aos olhos do mundo do que viver uma fé morta. O cristão frio e o cristão incrédulo ainda podem mudar o final da história. Deus não vomita quem se arrepende, nem rejeita quem volta com o coração quebrantado. Mas o tempo de fingir acabou. O tempo de duvidar passou. Agora é hora de reacender o fogo e restaurar a fé. O céu está buscando os que creem, os que sentem, os que se rendem, os que não apenas falam sobre Deus, mas vivem o sobrenatural de Deus. Agora que você ouviu cada tipo de cristão que não entrará no céu, pare um instante, respire fundo e olhe para dentro de você. Não é hora de apontar para o lado, não é hora de pensar em quem precisa ouvir isso. É hora de deixar o Espírito Santo mostrar quem você é diante de Deus. Porque o juízo não começa no mundo, ele começa pela casa de Deus. E o Senhor está purificando sua igreja, está separando quem o serve de quem apenas o menciona com os lábios. Ele está limpando o altar, está sondando os corações.
E hoje, diante desta palavra, ele pergunta: quem você tem sido? O hipócrita que fala de amor, mas vive de aparência? O indiferente que perdeu o temor e se acostumou com o pecado? O rebelde que não aceita a correção e quer o trono que pertence a Deus? O Deus obediente que ouve, mas não pratica? O mundano que quer o céu, mas ama o mundo? O frio que apagou o fogo e vive de lembranças espirituais? Ou o incrédulo que já não acredita no poder que um dia o libertou? Meu irmão, minha irmã, essa não é uma mensagem de condenação. É um clamor do céu pela sua alma. Deus não está te expondo, Ele está te chamando. Ele não está te apontando o dedo, Ele está te estendendo a mão. Ele não quer te ver perdido, Ele quer te ver de volta. Ele quer reacender a chama que o mundo apagou. Ele quer te vestir novamente de pureza, de fé, de paixão. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. O arrependimento não é vergonha, é milagre. É a prova de que o Espírito Santo ainda fala com você. E se ele ainda fala, é porque ainda há esperança. Ainda há chance. Ainda há tempo. Você pode ter sido hipócrita ontem, mas hoje pode ser um servo verdadeiro. Você pode ter vivido na frieza, mas hoje pode se incendiar de novo. Você pode ter duvidado, mas hoje pode crer como nunca. Tudo pode mudar em um só momento, se você decidir voltar. Deus está levantando uma geração que não se contenta em parecer crente, mas que quer ser intensa na presença, fiel na palavra e pura no propósito. Uma geração que não negocia o evangelho, que não brinca com o pecado, que não serve a Deus pela conveniência, mas por amor. Uma geração que não teme o inferno, porque o céu já está dentro dela. Hoje, o Espírito Santo te convida a reconstruir o altar, a colocar de novo o teu coração diante de Deus, a confessar o que precisa ser confessado, a renunciar o que precisa ser deixado, porque o reino está à porta. E quando o rei vier, ele não virá buscar templos bonitos, púlpitos cheios ou multidões religiosas. Ele virá buscar corações arrependidos, corações lavados, corações fiéis. Então agora, feche os seus olhos por um momento. Não importa onde você está, se no carro, no quarto, no trabalho ou na rua. Se possível, coloque a mão sobre o coração e diga em voz baixa, mas com verdade: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais viver pela metade. Não quero ser morno, não quero ser hipócrita, nem rebelde, nem indiferente. Eu quero te servir com tudo o que sou. Restaura o meu amor, a minha fé e o meu temor. Me lava com o teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou de coração, saiba, o céu te ouviu. Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. E o Espírito Santo começa agora mesmo a reacender o que o tempo apagou. Não é tarde. Não acabou. A graça ainda está aberta e o amor de Deus ainda está te chamando.